Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que todo dia traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da prática de atividades físicas na pandemia e no trabalho, como isso pode ajudar na sua saúde. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Bianca Vilela, ela que é mestre em Fisiologia do Exercício e especialista em saúde corporativa, vai falar isso e muito mais para a gente a partir de agora, no programa Análise Direta. Olá, então começamos agora o programa Análise Direta com a nossa convidada Bianca. Bianca, primeiro eu queria agradecer, você ter aceitado o nosso convite e estar aqui nos nossos estúdios para falar desse tema tão importante, Bianca. Muito bem-vinda. Ah, Kleber, muito obrigada. Olá a todos que estão aí em casa. Eu que agradeço pelo convite, porque é um tema muito relevante e eu tenho certeza de que essas dicas poderão ajudar todo mundo aí que está em casa. Então vamos começar dando a oportunidade para você se apresentar para quem não conhece, porque muita gente já te conhece, você é palestrante, uma referência nessa área, né? Mestre em Fisiologia do Exercício e trabalha bastante tempo com isso, né? Sim, eu trabalho há 17 anos dentro das empresas, implementando, ou seja, construindo ações e programas de saúde para que os colaboradores daquelas empresas tenham mais saúde, mais qualidade de vida, consigam trabalhar com mais segurança, porque saúde e segurança estão ali, atrelados. São dois temas muito importantes. A gente tem que trabalhar de forma saudável e mantendo o nosso corpo seguro também. Legal. E eu chamo a sua atenção, né, você que está assistindo, para algumas dicas que a Bianca vai dar hoje. Hábitos pequenas mudanças que podem fazer muita diferença para você e aumentar muito o rendimento no trabalho. Tudo isso a partir de agora. Para começar, Bianca, a pandemia. No geral, as pessoas tomaram mais cuidado com a saúde, passaram a usar máscaras, álcool em gel, mas a questão física foi deixada um pouco de lado, né? As pessoas talvez não deram a devida importância para esse tipo de cuidado, o cuidado com o corpo. Sim, com certeza, Kleber. Bom, a gente foi pego de surpresa. Nem nós, nem as empresas sabíamos o que fazer com o trabalho. Aí todo mundo foi levado para casa, toma aqui seu computador e, vai que vai. Só que a gente não tem na nossa cultura implantada a questão do home office, que é o trabalhar em casa. Então, trabalhar em casa nunca foi uma rotina para as pessoas. E aí nós nos deparamos com dois problemas muito sérios. Primeiro, a questão da ergonomia. E eu vou falar o que é ergonomia de uma forma muito simples, tá? E também a questão da nutrição. As pessoas passaram a comer compulsivamente em casa. E também a gente pode elencar, como esse segundo ponto, a questão da atividade física e o sedentarismo. Então, ao invés de 2, eu vou elencar aqui 3 pontos. Sim, fundamental. Ergonomia. O que é ergonomia? Nós estamos sentados aqui, a gente está retinho, de uma forma ergonômica. Ergonomia é uma ciência que estuda o meu corpo, a relação do meu corpo com o ambiente. A forma como eu pego esse copo d'água, a forma como eu carrego um objeto pesado, como eu faço as atividades domésticas, varrer, lavar roupa e tal, trabalhar no computador. Então, é a relação do meu corpo com o ambiente. E no ambiente está ali o meu trabalho. A grande questão relacionada à nutrição é que a gente passou a comer muito mais. E vem a ansiedade. Então, as pessoas começam a comer alface, cenoura, batata... Não, as pessoas começam a comer bolacha, chocolate, coisas que o nosso cérebro começa a ficar feliz. Porque quando eu como uma coisa saudável, o meu cérebro está lá, trabalhando de uma forma retilínea, que é a produtividade. Eu preciso dessa estabilidade do meu cérebro. Quando eu começo a ter picos com os doces, por exemplo, esses alimentos gordurosos, a gente vai falar sobre isso depois, Aí o meu cérebro, eu começo a entrar em pico glicêmico e isso acaba com a minha produtividade, além do ganho de peso. E o terceiro ponto, como as pessoas ficaram 8 meses em casa, praticamente 6 meses sem sair de casa, Kleber. É muita coisa, Você imagina, eu começo a gastar menos caloria.
perco massa muscular e o meu metabolismo vai lá para baixo. Então, esses 3 pilares, que é sedentarismo, né, que é corrigido com atividade física, excesso de alimentação, que é corrigido com uma dieta alimentar balanceada, e a minha ergonomia ruim, que é corrigido com os ajustes simples do corpo, eles compõem esses 3 pilares que a gente tem que cuidar disso. E é simples, vocês vão ver aí em casa, com as dicas que a gente vai dar aqui, né, Kleber, a gente consegue navegar mais tranquilo aí na questão da saúde. Agora, a primeira questão, eu acho que a abordagem talvez não foi a mais correta, porque quando se fala em tudo isso aí que você citou agora, muitas vezes isso é atrelado à estética ou à vaidade, mas até para o combate em relação ao vírus, se prevenir com a doença, é importante tomar conta disso tudo que você falou. Por exemplo, porque a pessoa que fica menos sedentária, ela aumenta a imunidade e ela vai ficar mais resistente em relação ao vírus. Então, a primeira questão não é meramente estética. Até para se prevenir ou para enfrentar o coronavírus, é importante tomar esses cuidados, né? Claro, dia 26 de novembro agora, né, recentemente, de 2020, faz pouco tempo, relativamente pouco tempo, a Organização Mundial da Saúde fez uma nova recomendação em relação à prática, à quantidade de prática física. Antes, para você não ser um sedentário e ter aí os benefícios da imunidade e tudo mais, eles recomendavam 150 minutos de atividade física por semana, meia hora por dia. E eu, Kleber, olha que coisa, nas minhas palestras eu sempre falei, gente, tudo bem, meia hora é o mínimo, mas não é o ideal. O ideal é você fazer 1 hora de atividade física por semana para você conseguir aí sim aumentar a sua imunidade. Então, dia 26 de novembro de 2020, a OMS revisou e chegou naquele ponto, claro, não tem nada a ver comigo, mas foi muito aí, teve muito a ver com o meu discurso, passou para 300 minutos por semana, dobrou, porque 150 minutos era muito pouco. Frente ao ganho de peso que a população teve, frente aos novos hábitos alimentares que são muito ruins. Então, hoje em dia, pessoal, a gente precisa pensar que a gente tem que fazer 1 hora de exercício por dia. E o Kleber trouxe aí um ponto muito importante em relação à imunidade. Quando o meu pulmão está saudável e eu tenho ali aquele órgão que se expande bem, ou seja, tem uma capacidade respiratória grande, nossa, com certeza qualquer vírus eu passo muito mais fácil em relação a ele. Né, do que uma pessoa que está lá, que tem uma capacidade respiratória reduzida, que não usa o coração cardiovascular. O que é cardiovascular? Coração e pulmões. Esses 2 órgãos, eles precisam ser estimulados. E aí sim eu vou ter os benefícios da imunidade. Mas essa história que você passou e relatou da OMS é emblemática. Porque se a OMS, que é o maior órgão mais representativo do mundo, demora tanto para fazer enfim, esse aconselhamento, essa indicação de uma coisa que você já vinha fazendo, você já tem uma ideia de como esse assunto ainda é subvalorizado, é subestimado entre até os órgãos responsáveis, né? Com certeza, com certeza. O pessoal é muito fraco, gente. Sinceramente, se a gente cuidasse, porque tudo na saúde pública, e aí a gente entra a OMS, entra a SUS, se a gente prevenir, a gente não precisa tratar. Tá aí o erro. A gente está muito acostumado, e isso é uma doutrina até da medicina americana, a gente é muito ligado a remédio, né? Então é sempre tratamento, tratamento, tratamento. Pô, por que deixar chegar o problema a se instalar? Por que a gente não pode prevenir? A prevenção é a chave de tudo. E como que a gente previne? Como é que a gente mantém a nossa saúde em dia? Alimentação e atividade física, gente. Não tem mistério. É que tem tanto blogueiro, guru, não sei. Eu não sou guru de nada, gente. Eu sou uma cientista, uma fisiologista que estuda e fala real. Você nunca vai me ver falando uma receitinha mágica, não é nada disso. Muito legal isso. O que você tem que fazer? Simplesmente comer melhor, sem radicalismo. Ah, mas eu vou comer sábado um hambúrguer. Legal, aproveita lá, hein? Coloca ketchup que fica mais gostoso. Mas não é uma exceção, não é uma regra. O problema é que a comida de domingo virou de domingo a domingo. Disciplina, né? É disciplina, mas de vez em quando tem uns escapezinhos. Eu, por exemplo, eu como um bombonzinho todo dia à tarde, 16 horas, eu sou metódica. Que é meu último cafezinho do dia. A gente pode 3, hein? Só 3 por dia. Café é um assunto que a gente pode tratar aqui. Legal. Porque o home office, o pessoal, tanto na empresa quanto em casa, bomba no café. E o café, ele é um pouco perigoso, a gente pode falar disso. Mas, enfim, trazendo aí só pra gente concluir, esse escapezinho, que é gostoso ter meu horário, mas é um bombonzinho, né? Não é uma
uma caixa de bombom. Então eu ter lá meu bombonzinho, meu cafezinho sem açúcar, que eu tô aprendendo a comer, degustar e tal, é muito legal, porque senão a vida fica muito chata. E ter aquela questão de, às vezes a pessoa fala, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer caminhada. Pô, bota um sorrisão na cara e vai, porque é uma delícia. Você produz hormônios da felicidade, endorfina, serotonina, e você volta ali super bem. Legal. Agora eu quero fazer uma aplicação prática disso. Home office. Home office agora virou um recurso fundamental diante dessas restrições que a pandemia impôs à sociedade, mas ele tem que ter critério para fazer o home office. E é claro, a gente dá um desconto porque o brasileiro não estava acostumado a isso, não fazia parte da realidade essa prática. E ela tem que ser feita com algumas regras que vão tornar essa convivência, esse trabalho mais saudável. E eu sei que essa é uma das suas especialidades. Então eu queria que você começasse a falar do home office. Quais os cuidados? O que as pessoas devem ficar atentas? Bom, primeira coisa, eu preciso trabalhar em um ambiente arejado, e tem que ter uma janela. Preparar o espaço. Sabe por quê? Preparar o espaço. Você tem que ter um espaço adequado para trabalhar. Mas aí a gente entra numa questão. Às vezes a sala... Nosso Brasil, né? Vamos pegar o caso das capitais. A gente mora em apartamento. Às vezes um apartamento de 60, 70 metros quadrados, 4 pessoas. Então eu não tenho sala de estar, sala de jantar, sala de visita. Eu tenho ali uma sala. E às vezes aquela mesa da sala, ela se torna o centro do trabalho. Seja para, agora é EAD, né? Ensino à distância para criançada. Então eu tenho lá 2 crianças, eu tenho marido, eu tenho não sei o quê, eu tenho avó cozinhando, todo mundo ali junto e misturado. Isso acontece na minha casa também, eu sei como é que é. Então às vezes é difícil a gente manter um lugar próprio para o trabalho, mas a gente vai ter que se adequar. Então trabalhar num lugar que tenha iluminação adequada, por isso que tem que ter uma janela. Correto. Eu não posso trabalhar no escuro. O sol não pode incidir nos meus olhos, não pode, vir diretamente nos olhos. Aí é legal ter uma cortininha, uma persiana, adapta com lençol, faz o que quiser. Mas tem que ser claro, mas o sol não pode ali incidir diretamente nos meus olhos, faz mal para os olhos, né? Cadeira, isso é um assunto que daria aqui umas 5 horas para a gente falar de cadeira. Eu posso trabalhar na banqueta dura da cozinha, de madeira? Não, porque isso incomoda. Quando eu estou sentada aqui, eu tenho 2 ossinhos na minha região dos glúteos que são pontudos e para baixo. Por isso que eu tenho dor no bumbum, quando eu sento numa chapa dura de madeira, por exemplo, de ferro. Então você imagina trabalhar 9 horas por dia num lugar duro. Se você só tiver a banqueta da cozinha, não tem problema. Você vai colocar uma almofadinha fina para você sentar e dar mais conforto. Porque a ergonomia, ela tem as regras vigentes, de normas regulamentadoras, mas o mais importante da ergonomia é trazer conforto para o trabalhador. Então é importante eu sentar num lugar adequado. Óbvio que deveria ter um apoio aqui para as costas, para eu sentar ergonomicamente, mas não necessariamente isso é possível. Então preparar o espaço, sentar num lugar adequado, trabalhar num lugar que ventile o ar, que tenha iluminação adequada, isso é o primeiro passo para você ter um escritório em casa. Legal. Nosso programa vai chegando agora ao final do primeiro bloco e no próximo bloco a Bianca vai dar mais dicas de como se conviver melhor nessa fase e principalmente a influência que esses cuidados, que parecem até detalhes meramente ilustrativos, quase insignificantes, quanta diferença tudo isso pode fazer no seu rendimento, na sua produção profissional. Tudo isso no próximo bloco, não saia daí. Nós voltamos aqui ao estúdio da HIT em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Hoje, aqui ao meu lado, a Bianca Vilela, ela que é especialista, né, em educação física também, em saúde corporal e mestre em fisiologia do exercício. Bianca, no último bloco a gente estava conversando sobre a postura, sobre os cuidados que as pessoas estão tendo que tomar. Você deu dicas importantes para o home office, mas a base de tudo, o princípio de tudo,
o nosso corpo, a coluna. A coluna é a sustentação mestra, como o próprio nome diz, é a coluna que sustenta a casa, o nosso corpo, né? Pouca gente conhece, pouca gente dá o devido valor para esses cuidados com a coluna. Com certeza. E a coluna, ela é tão sensível, a gente pode pensar que não. Mas ela é um órgão do nosso corpo, começa no pescoço, aqui na cabeça, né? E vai até ali a minha parte pélvica, perto da minha região genital mesmo. Então, todo o meu tronco é composto por essas 33 vértebras. E quando eu desalinho uma dessas vértebras, eu acabo desalinhando ela por completo. E mexer em coluna, quem já operou coluna, quem tem problema crônico de coluna, dores. Dores é um ponto importante também de nós mencionarmos. E isso se torna crônico, ou seja, aquela dor chata todos os dias, é um problema tão sério para a vida da pessoa que mexe na qualidade de vida. Então, gente, por favor, coluna é uma coisa que a gente tem que cuidar. E quando a gente pensa em coluna, a gente já pensa em lesões do trabalho. Ah, não, mas eu machuquei minha coluna no trabalho. Mas será que foi no trabalho? Será que não foi no dia a dia, arrastando um móvel, batendo uma laje? Porque a gente é metido a fazer tudo, né? Desde arrastar um sofá até bater uma laje. Tudo bem, a gente tem que fazer tudo. O brasileiro é versátil, a gente arrasa mesmo. Mas será que eu estou usando a minha coluna da forma certa? Essa é a questão que eu vou fazer para você agora, porque você falou no começo em ergonometria, que é fazer as coisas que a gente faz, que tudo tem uma posição correta. E, via de regra, a gente faz por instinto, a gente faz por impulso até, mas quais os cuidados que a gente deve fazer, por exemplo, para prática simples, varrer uma casa, por exemplo, pegar um objeto no chão, arrastar um sofá, como você disse, o que as pessoas devem ficar atentas? Bom, a gente tem que ficar atento no seguinte, a gente tem ali, porque a coluna é um conjunto de articulações. Correto. O que vai proteger a minha articulação? A minha musculatura. Então, quando eu vou fazer um determinado trabalho, olha o que eu já fiz, eu já me endireitei. Então, eu tenho que contrair a minha musculatura das costas. Você que está em casa, eu vou ensinar a contrair a musculatura das costas. Legal. Todo mundo com as mãozinhas. Vamos lá, Kleber, você que é atleta, né? O Kleber é atleta, é fácil, né? Na prática, a gente... O que a gente vai fazer? A gente vai levar os cotovelos lá para trás. Sentiu a musculatura das costas? Olha lá. Dá um estralinho. Dá um estralinho, pode dar. Aí voltou, relaxei. Vou contrair de novo. Leva lá. Aí, olha o músculo ali. Tá vendo? Sim. Então, quando é exatamente isso. Aí você relaxa, mas mantém a coluna ali retinha e a musculatura acionada. Eu preciso ativar a minha musculatura. Então, eu vou varrer ereto, em pezinho, aqui os ombros para trás. E não vou varrer assim, caidão. Porque quando eu jogo os meus ombros para frente, eu relaxo a musculatura das costas. Então, a gente vê o pessoal lavando louça assim, trabalhando assim, varrendo assim, sendo que, na verdade, eu deveria estar assim. Olha a diferença disso, gente, para isso. Muito legal essa dica. É muito fácil. E para isso, além dessa ativação aqui que eu fiz para vocês, é muito simples. Tá com dúvida que a coluna tá ereta? Joga os ombros para trás e relaxa. Vamos fazer comigo? Vamos aqui agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e para trás, Olha lá, a coluna já fica. É mesmo, hein? É pra Olha, trás, gente, não é pra frente, é elegância. Eu coloquei um vestido, coloquei ali um terno, quero estar super ali, né? Ereto, bonito, em pezinho, joga os ombros pra trás e relaxa. A gente sente o poder fluir na gente aqui, Exato, é simples. Então eu vou varrer com os ombrinhos lá pra trás. Sempre que você tiver caído, faça esse exercício de jogar os ombros, rotaciona, né? Faz uma rotação para trás. Por quê? Porque eu tenho que estar empinadinho. Minha avó que falava, olha, você é tão empinadinha, desde pequena eu sou empinadinha. Você também, você tá super ali, né? Empinadinho, tá com, como diriam as nossas avós, né? Com os ombrinhos para trás. E isso é importante, eu tenho que entender que eu tenho que estar altivo, que eu preciso estar reto e não caído. Você vê a molecada hoje no celular, todo mundo caído, trabalhando no computador, né? Olha essa postura, gente, é horrível. Então, joga os ombros para trás e fica em pezinho. Agora, na questão mental. Para trabalhar a mesma coisa. Porque mudar hábito é uma coisa difícil. É, difícil. É muito difícil mudar hábito, mudar vícios, maus costumes. Sim. E qual que é a dica que você dá para as pessoas para começar essa mudança? A gente ouve você falar, a gente é contagiado, você fala de um jeito contagiante, mas até a animação é uma coisa muito efêmera, ela acaba rápido. Como manter isso uma coisa contínua? Kleber, eu estudo hábito há anos.
E tem até um livro que chama O Poder do Hábito. Quem quiser estudar hábito, eu recomendo, é muito bacana mesmo. Um livro de 2012, mas super atual. E nesse livro tem vários estudos falando que a partir de 20 dias ininterruptos, sem interrupções, eu mudo um hábito. Ou ganho um hábito bom, né? Ou perco um hábito ruim, tá? Mas eu sou mais conservadora, eu acredito em 60 dias ininterruptos. Sempre você joga uma margem de erro, né? Já deu pra ver que... Então, por exemplo, exato, tem que ter uma margem de erro grande, porque hábito, gente, mudar hábito é punk. Então, vou dar um exemplo. Eu quero comer 3 frutas todos os dias, que é o mínimo. Eu deveria, se eu não for diabético, né? Eu devo comer de 3 a 5 frutas todos os dias. Para o meu intestino funcionar bem, para eu ter os nutrientes, as vitaminas e tal. De 3 a 5 frutas por dia. E não precisa ser fruta cara. Laranja, banana, maçã, tá valendo. Aí tudo bem. Então, vamos lá. Vou começar com 3 frutas por dia. Aquela pessoa que não come nenhuma. Ela tem que passar 60 dias sem interrupções. Ah, mas eu interrompi. Vai voltar para o primeiro dia. São 60 dias fazendo a mesma coisa sem interromper. Aí você vai ver que no número 61, no dia 61, você já vai estar comendo automaticamente essas frutas. Ah, eu quero diminuir o café, ao invés de 3 cafés, para tomar 1 café por dia. Então, você vai passar 60 dias tomando 1 café por dia. Aí você vai enquadrar aquilo como hábito. Porque não adianta uma semana não adianta nada. Hábito é complicado. Aí se for, por exemplo, uma pessoa tem um problema de alcoolismo, aí é diferente. Aí não entra nessa continha tão simples assim, né? Quando envolve dependência química, aí é outra questão. Mas para hábitos como melhorar a alimentação, eu quero tomar 3 litros de água todos os dias. 60 dias tomando 3 litros, você vai se acostumar. Agora, aproveitando esse gancho dos hábitos e voltando ao assunto home office, alguns exercícios de aquecimento, de compensação no meio do dia e também de relaxamento no final são fundamentais, que, aliás, também fazem parte da sua cartilha, né? Com certeza. Eu tenho curso, né? Eu tenho um videocurso sobre isso. Bom, na verdade, gente, é o seguinte. Primeiro, eu tenho que trabalhar direitinho, lembrando... Eu só quero dar uma dica, posso, pro pessoal? Fica à vontade. Aí de casa. Então, lembrando que a postura... Vamos pegar agora o computador, né? Voltando pro home office. Tô ali trabalhando no computador. Então, coluna ereta, essa regrinha dos ombros para trás, super vale. E eu tenho que levantar a altura da minha tela. Porque senão eu olho para baixo. A mesma coisa o celular, eu preciso sempre estar olhando aqui, ó, pro horizonte, olhando para frente. Fundamental. Não, essa dica fundamental. É importantíssima. A posição da tela. Da tela. Porque hoje a gente fica muito tempo olhando para a tela. Então agora a gente tem que aprender a conviver melhor com essa tela, né? Por favor. Ó, imagina que isso aqui seja o meu celular, tá? Então eu tô aqui olhando, ó. Eu relaxo os meus cotovelos, né? Relaxo, eu não preciso estar assim. Eu tô relaxada, ó. E eu tô digitando. Por que eu tenho que digitar assim, gente? Pelo amor de Deus, me explica qual que é a função de eu estar olhando para baixo. Eu tenho que olhar para cima. Porque esse é o pulo do gato. Para eu não machucar o meu pescoço, eu tenho que estar, tá? Tanto no celular o dia inteiro, o pessoal fica pendurado aí, que eu sei, no celular, a gente também fica. Todos nós, né? Ou no laptop, a gente trabalha, hoje eu pago conta, a gente faz tudo, a gente trabalha com o celular, então é difícil falar que não vai usar, né? Eu preciso manter o meu queixo e o meu pescoço em 90 graus, que é um ângulo reto. Ou seja, né, para facilitar, eu preciso olhar para frente. Quando eu olho para baixo, eu diminuo esse ângulo. E aí chega a incidir uma pressão de até 25 quilos sobre as minhas vértebras cervicais. É que a gente não percebe que a gente está acostumado. A carregar esse peso desnecessário. Desnecessário, você falou a palavra certa. Então, ó, gente, sempre olhando para frente, tá? Como é que eu subo o meu laptop? Coloco uma pilha de livros. E tem também aquele suportinho de laptop, custa R$30 em loja de departamento, é muito barato, R$30 para você não ter dor nas costas e no pescoço, né? Então você tem que estar sempre olhando para frente. O laptop, ele não foi feito para ser a primeira máquina. Ele foi feito para ser uma máquina extra, backup. Então, vou para uma reunião, levo o laptop. Porque o ideal seria a gente ter 2 computadores. Aquele mais antigo, que é o famoso de mesa, né? Isso, de mesa. Porque você vê que a tela, ela é alta.
né? Eu posso até colocar CPU embaixo, aí eu fico ali super adequado trabalhando. Entende que você vai ficar horas ali, enquanto o laptop seria uma coisa mais rápida. Isso, só que as empresas, custo. Então, as empresas, não vou comprar 2 computadores para cada funcionário. E ficou mais prático também, né? Só que daí eu tenho que transformar o meu laptop em um computador de mesa. É fundamental, importantíssima essa dica. Ó o meu pescoço aqui, gente. O pescoço tem que estar olhando para frente, tá? E tem estudos, Kleber, é uma coisa assim tão interessante, porque aqui fica a tireoide. Eu fiz yoga há muitos anos. Quando a gente quer estimular a tireoide, a gente olha para cima. E agora você imagina eu comprimir a tireoide o tempo todo aqui, ó. Por isso que as pessoas estão com tanto hipotiroidismo. Esse é um dos motivos. Tem alimentação, tem sedentarismo, mas eu não posso ficar pressionando aqui essa região no pescoço 9, 10, 12 horas por dia. Então, compensem, que é o próximo tópico aí. A gente vai abordar isso. Então, por favor, eu queria que você já falou, essa dica é fundamental, como a gente se relacionar com a tecnologia, isso é fundamental, faz parte da nossa vida. É uma ferramenta que todo mundo usa e a gente precisa se comportar melhor, se posicionar melhor na frente delas, né? Agora, tem uns exercícios de aquecimento para isso, tem uns exercícios até no meio da jornada e também depois que a gente acaba, fazer um relaxamento. Ai, Kleber, olha, gente, é fácil falar com o Kleber, porque ele é muito esportista, então ele sabe tudo, exatamente. Primeiro, alguém aí em casa lembra da ginástica laboral? Você lembra, Kleber? Sim. Que aí a pessoa estava na empresa, aí chegava um professor animado, esticava todo mundo, legal. Agora, vou fazer um intervalo. Ninguém nunca levou muito a sério isso. Não, ninguém nunca levou muito a sério. Ainda. Exatamente, porque não é cultura. Mas se você for para o Japão, por exemplo, as pessoas idolatram, porque é cultura. Não é cultural nosso. Então, mas os gestores é que tem que estimular. O presidente da empresa tinha que fazer isso, tinha que dar o exemplo. E as pessoas não dão, acham que aquilo lá não tem valor nenhum, sendo que aquilo pode salvar a pessoa. A gente vai falar que aquilo pode refletir muito no rendimento dela, que é o próximo tópico. Mas vamos continuar falando desses exercícios. Legal. Aí, esses exercícios laborais, que eu chamo de funcionais, eles podem e devem ser feitos em 3 etapas do meu dia. Antes de eu começar a trabalhar, para que eu possa aquecer o meu corpo. Um atleta entra em campo sem aquecer? Não. Por que eu tenho que ficar 9 horas sentado ali, que nem um saco de batata, sem aquecer meu corpo? Né? Então, aquecimento, antes de começar a trabalhar. Vou dar exemplos daqui a pouquinho. No meio do dia, depois do almoço, por exemplo, que dá aquele sono... Vou dar spoiler, hein? Não vou dar spoiler, não. Depois do almoço, a gente vai compensar as 4 horas que eu fiquei sentada. Então, são os exercícios compensatórios no meio do dia. Também daqui a pouquinho eu vou dar exemplo. E eu terminei o trabalho, 9 horas sentado ali, não é moleza não. Aí eu preciso relaxar. Então, aquecimento, compensatório e relaxamento. Vamos dar um exemplo, tá? Vou lá começar, apertei lá o play do meu laptop, do meu notebook. Legal. O que eu tenho que fazer? 2 minutos, tá, Kleber? Eu não tô falando que é pro cara ficar lá meia hora. Não entra naquela cota de exercício que eu vou fazer por 1 hora. São exercícios de aquecimento, são específicos para o trabalho. Para o trabalho, isso. Como que eu aqueço o meu corpo? Fazendo uma caminhada estacionária, parada, elevando os braços, fazendo aquele exercício, aquecimento. Quero fazer um polichinelo, fica à vontade, vamos lá. É para aquecer, para eu oxigenar o meu corpo inteiro e deixar a musculatura aquecida. Quando o meu músculo está mais quente, eu não tenho lesões no trabalho. Então, é para prevenir lesões, para prevenir dor. Eu preciso aquecer. Depois de 2 minutos, legal, você vai lá, sentou, papapá. Sem sair do lugar, né? Porque é importante... Sem sair do lugar, ali do lado. É porque tem que ser prático. A coisa tem que fazer parte da vida da pessoa. Não adianta você colocar regras e sugestões que não vão ser factíveis, né? Sim, com certeza. Correto. Aí, no meio do dia, depois do almoço, esses exercícios compensatórios, eles são muito simples. E ninguém vai passar mal, porque a gente vai estar lá com a barriga cheia, não dá para eu sair fazendo, né, flexão de braço. Então, tem que ser uma coisa muito calma. Aí, eu dou 2 exercícios que são simples, gente. Primeiro, a velha e boa rotação de ombros para posicionar a minha coluna para trás. Faça 15 rotações. 15 rotações, gente, é super simples, né? Porque daí eu posiciono de novo a minha coluna no lugar. E um segundo exercício que é o chave, né? Lembra que a gente tem muita mania de olhar para baixo. Como é que eu compenso isso? Olha que coisa mais simples. Olhando para cima. Também 15 vezes, ó. Aí você não olha para baixo, tá? Reto, horizonte, para cima. Faz 15 vezes. Gente, quanto tempo demora isso? 15 vezes. Então,
rotação dos ombros e olhar para cima. Tem coisa mais simples? E faz muita diferença. Gente, muita. Muda a vida da pessoa. Ah, eu quero fazer um alongamento. Pô, aí vai que vai, aí beleza, né? Mas pelo menos esses dois tem que fazer. Legal. E os de relaxamento, no final do dia... Que é pra acabar? Pra acabar mesmo, que vai te deixar relaxadão, pra você também ter outras atividades depois do trabalho, porque a gente vive em função de trabalho. Então, gente, cumpra lá suas 9 horas do dia, trabalhe direitinho, com foco, produtividade, mas depois você tem as outras coisas pra fazer. Não é só trabalho. Aí eu recomendo pra você ir pro tapete da sala, se espreguiça, puxa a perna, aí você vai alongar o seu corpo muito bem. Pronto, 2 minutos antes, 2 minutos no meio do dia e 2 minutos ao final. 6 minutos que podem mudar a sua produtividade, que podem tirar você de um quadro de dor. Você quer melhor do que isso? Muito legal essa dica, muito importante. Olha, agora, no último bloco, eu deixei especialmente e propositalmente para o último bloco alguns assuntos que fazem parte da vida de todo mundo. Por exemplo, quantos cafezinhos você pode tomar durante o trabalho? Ou então, doce. Tem gente que tem muita vontade de comer doce, fica aquela mesa ali do lado do computador, chocolate, bala. Isso, pode, não pode? Como fazer para controlar essa vontade? E o principal, e aquele sono, aquela preguiça depois do almoço? Tudo isso, quem vai falar, quem vai dar dica muito valiosas, né? A Bianca, no último bloco. Não perca, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Nós voltamos aqui ao estúdio da TV Hit em São Paulo com o programa Análise Direta. O programa que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Nossa convidada de hoje está aqui do meu lado, muito simpática, muito comunicativa e muito saudável, acima de tudo, Bianca Vilela, que é mestre em Fisiologia do Exercício. Bianca, você puxou a orelha de todo mundo aqui já deu muitas dicas, já fez muitas correções, mas as pessoas às vezes não enxergam. O que elas pensam até, o que eu vou ganhar com tudo isso? Qual que é a vantagem que eu vou ter fazendo tudo isso, seguindo tudo isso, mudando meus hábitos? Então, para começar esse último bloco, eu queria que você falasse da relação entre essas boas práticas e o rendimento profissional. Como isso pode melhorar a produtividade da pessoa? Ah, Kleber, com certeza. Muda muito? Muda demais. Uma pessoa ativa. Porque você tem a produção dos hormônios da felicidade, então a pessoa mais feliz. Sabe aquela pessoa meio azeda, que você dá bom dia, rosna, calma, gente, vamos sorrir mais. A gente tem que ter essa comunicação positiva com as pessoas. Então, a gente vai estar mais feliz. Pessoas mais felizes, com certeza, são mais produtivas. Quando eu tenho ali os meus... A gente falou dos hormônios, né? Da alegria, da felicidade. Quando eu tenho os meus indicadores da saúde, que é glicemia, pressão arterial, colesterol, em dia, o meu funcionamento metabólico ele é muito melhor. Então, eu vou ser uma pessoa mais ativa. Né? Alimentação, que a gente também vai abordar. Quando eu como melhor, o meu corpo responde de uma forma mais produtiva. Então você vai ganhar vida, você vai ganhar alegria, você vai ganhar uma comunicação mais saudável com as pessoas, você vai ganhar um trabalho mais feliz. Nossa, só tem felicidade aí, não tem nada de negativo. Legal, e agora a gente vai começar com uma listinha de coisas que todo mundo vê no dia a dia, no trabalho, no escritório, seja qual for o ambiente corporativo, e até as pessoas mesmo praticam e têm dificuldade. Por exemplo, tomar cafezinho. Isso é muito normal no escritório. Tem gente até que pelo estresse faz aquela paradinha para o café, para oxigenar o cérebro, para pensar melhor. Tem limite isso? Quantas vezes você indica ou você acha saudável a pessoa tomar café por dia numa jornada de trabalho? Nossa, essa realmente é uma pergunta incrível. Bom, as pausas, essa paradinha, ela é muito saudável, tá? Então, a cada hora que você estiver sentado, sentada, você se levante e fique 10 minutos em pé. Uma regrinha, 50 por hora. Média. Em média. Só que daí você não precisa necessariamente se entupir de café. Você vai visitar o banheiro, né? Você vai tomar um copo d'água, você vai comer uma fruta. E em uma das pausas, você pode tomar um café. Eu sempre falo do café. Nós devemos, né? Quem não toma café não precisa tomar, tá? Ah, mas o café é saudável. É saudável, mas ele também, em quantidades extremas, ele não é nada saudável. Acima de 3 cafés por dia, eu já tenho excesso de cafeína.
3 daquele copinho de plástico. Nossa, eu ia falar exatamente isso. A gente tem mania de tomar caneca. Não é caneca, eu tô falando daquela xicrinha da avó. Aquilo é xícara. São 3 xícaras de café. Lembrando que quando eu adoço, eu tenho ali 40 calorias, hein? É calórico pra dedéu. Imagina a gente que toma 10 cafés por dia com açúcar, metade da sua caloria diária já tá lá no açúcar do café. Então, por isso também que as pessoas estão consumindo muito açúcar, que é um tema também muito relevante que a gente vai abordar. Mas o café, gente, 3 cafés por dia no máximo. A cafeína faz com que eu perca vitamina e cálcio. Sabia disso? Pior erro é eu terminar de almoçar, que eu comi feijão, que tem ferro, que eu comi ali um monte de couve, que tem um monte de bacana, cálcio, vitamina, e depois suco de laranja. A vitamina C é super sensível à cafeína. Aí eu como super bem no almoço, vou lá e pão, tomo um café. Nossa, é uma tradição isso. Pois é, acaba com a vitamina. Nunca ninguém falou isso. Não, mas nunca ninguém falou um monte de coisa importante, que eu falo, gente, isso aí tem que estar no SUS, né? Tinha que estar mesmo, Por quê? concordo. Porque as pessoas têm tanta osteoporose. Por que será? Será que não é aquele hábito de café? Excesso de café no Brasil? Olha onde pode chegar. Então, aquele estímulo, porque a gente produz, nós somos grandes produtores de café. Então, você se entupir de café, gente, é um tiro no pé. Depois do almoço, eu tomo café. Então, 3 por dia no máximo. Eu gosto de tomar 1 pela manhã, tá? Aí, se eu tomar mais 1 durante a manhã, eu tomo só mais 1 à tarde. E nunca depois, junto das grandes refeições. Então, se eu tô almoçando ali no restaurante, deixa para tomar o café. Vamos dar uma caminhada aqui, a gente vai para outra cafeteria? Dá um tempo para aquilo ser minimamente absorvido. O ideal é você esperar 40 minutos. No café da manhã é difícil a gente não tomar café. Então, beleza, vai. Então, para começar o dia. Tem gente que fala, só acordo depois que eu tomo café. E porque a cafeína é estimulante. Mas deixe, por exemplo, depois do almoço para tomar ali 40, 50 minutos, 1 hora depois da comida. Para você não perder as vitaminas, gente. Muito legal. Então, e a gente já tem tanto problema de osteoporose, problemas ali de absorção de... o brasileiro tem comido muito mal. Aí o que você comeu de bom ainda vai perder? Justamente. Outra coisa, por falar em comer, tem muita gente que a gente vê em escritórios, ao lado do computador ali, um monte de chocolate, bala, doce, e parece que aquele açúcar ajuda, às vezes, quando a pessoa está ansiosa no trabalho ou se deparando com dificuldade, ela vai lá e come, e enfim, faz uma espécie de compensação ali. Merecimento. Um merecimento, boa. Isso também é um perigo. Como isso deve ser dosado? Tem pessoa que praticamente se viciou. Isso faz parte da vida dela. A gente tem colegas aqui no jornalismo. O jornalismo é uma profissão dinâmica que tem ali um monte de... uma bomboniere praticamente do lado do computador. Opa, quando eu estiver aqui, gente, eu quiser um chocolatinho, já sei para onde ir. Legal. Pois é, realmente. Quando eu tenho a minha glicemia normal, né? A minha glicemia em jejum ali deveria, no máximo, bater 100. Né? Mas durante o dia, que a gente chama de pós-prandial, 140, que é o bacana, então 120, aí eu tô lá, retilineamente com a minha glicemia. Quando eu coloco bolacha, chocolate, eu elevo muito a minha glicemia do sangue. Só que o meu sangue não pode ficar rico em açúcar, tá? Porque senão, gente, eu tenho várias implicações. O diabético, por exemplo, tem problemas visuais, ele começa a perder a visão, porque o açúcar ele é corrosivo. Então eu não posso deixar o meu sangue cheio de açúcar. Para eu tirar esse açúcar do meu sangue, o pâncreas, que é um órgão super importante para o meu metabolismo, produz um monte do quê? Insulina, para tirar aquele açúcar do sangue e levar para os meus depósitos de gordura. Só que nessa brincadeira de elevar a glicemia, aí vem o pâncreas, a insulina e baixa de novo, é uma montanha russa toda vez que você come excesso de doce. E isso faz com que você tenha sono. No primeiro momento, você fica ali super aceso, mas depois você se apaga de repente. Então, realmente, eu tô meio baixo astral, vou lá e vou comer uma barrinha de chocolate. Na hora você Dá fica... uma ligada. Só que depois você tem um efeito rebote. Então, você acende e depois você se apaga. E aí você precisa de mais. Não, agora de novo, eu tô aqui, vou pegar um saquinho de bala. Fica um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, exatamente, é um ciclo vicioso. E aí você tem o que a gente chama de letargia, que é o sono. Sono. Outro assunto importante, depois do almoço. Como é difícil voltar para o trabalho depois do almoço, né? Como as pessoas sofrem, porque almoça dá aquela preguiça, aquele sono. Primeiro, é normal, é comum, é alguma disfunção? E segundo, como lidar com isso? Então, isso que você falou é incrível. Eu convido vocês a fazerem um teste.
Um dia vocês vão se alimentar muito saudável. Então você vai lá, vai comer arroz integral, vai comer feijão em quantidades normais. Porque a gente também, você fala de voltar para o almoço, porque a gente vai para restaurante por quilo, o prato é desse tamanho. Você vai na casa da sua tia, né? É aquele pratinho assim, ó. Que é o tamanho que a gente deveria comer, o prato normal. Aí a gente vai para o restaurante, é um prato que parece que um dinossauro vai comer, né? Porque aí você enche. Aí aquilo tem macarrão com molho branco, tem berinjela frita, tem um pedaço de frango, um pedaço de carne, não sei mais o quê, e um tomatinho cereja. Aí você fala, gente, peraí, é muita caloria. Aí sim você tem um super pico glicêmico, que é exatamente o que eu falei, esse efeito rebote. Você vai sentir um sono danado quando você come errado, digamos assim. Agora, eu te convido a fazer um prato no outro dia, um prato super saudável, um pouquinho de arroz integral, feijão, um filé de frango, bastante verdura, bastante salada. Você vai terminar o almoço assim, ó, normal. Você não vai sentir sono. Você não vai ser impactado. Exato. Agora, você come uma baita de uma feijoada. Ou você vai numa feira, come 3 pastéis, um caldo de cana, você vai ficar arrebentado. Você vai ficar... Se eu tenho palestra à tarde e eu vou para a empresa, por exemplo, eu sei que lá tem um restaurante da empresa, eu falo, gente, não fiquem chateados comigo. Mas como eu tenho que ter uma produtividade incrível à tarde, eu levo minha própria comida, eu como uma marmitinha fria. Eu levo meu arroz integral, feijão às vezes não, né? Porque frio é mais complicado. Eu levo ali meu brócolis, levo meu franguinho já desfiado e almoço para estar lá. Eu não vou ter sono. Agora, se naquele dia tem uma feijoada, eu tô morrendo de fome, eu vou comer aquela feijoada, tô perdida. E você precisa estar concentrada, estar atenta, né? Quando você tem sono, você não consegue se concentrar. Okay. E você sabia, Kleber, que os acidentes fatais de trabalho, eles acontecem principalmente depois do almoço? Depois daquela feijoada regada a refrigerante? Olha só, isso é um alerta importante. Realmente não tinha atrelado uma coisa a outra para você ver como esses pequenos detalhes, aparentemente pequenos, melhor dizendo, pode fazer muita diferença, né, Bianca? Legal. Bom, 3 minutos para o final, infelizmente, porque a conversa é muito agradável. E como eu disse, interessa para todo mundo. Tudo que você falou, as pessoas vivem no dia a dia. E elas se identificam com as suas dicas e eu tenho certeza, vai mudar a vida de muita gente. Como você já tem mudado a vida de muita gente aí, porque esse não é um trabalho, né, Bianca? É uma missão. É uma missão. E eu amo o que eu faço, Kleber. É muito gostoso falar de saúde. É muito legal quando uma mãe consegue ali, porque criar filho não é brincadeira, né? Quando ela consegue pegar uma dica de alimentação, mudança de hábito, consegue mudar a família. E quando a gente fala, eu queria até fechar com essa mensagem que eu acho tão positiva. Quando a gente fala de família, a gente fala de integração. Então, tá todo mundo ali junto e misturado, vamos comer melhor todos, vamos mudar os hábitos todo mundo, porque não adianta o pai estar ali comendo um X-Bacon e falando, tá vendo, esse menino não come couve. Mas peraí, ele tá vendo o pai comendo X-Bacon. Então, será que não tá distoante? Será que a gente não tem que integrar todo mundo melhorar de uma vez e ali a coisa ir para cima, o casamento, o relacionamento profissional, a relação com os filhos? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de saúde, a gente traz esse impacto positivo para a família. Legal. Agora eu queria que você deixasse seus contatos, porque eu tenho certeza, muita gente vai querer te procurar, você dá palestras, inclusive, dá orientação para empresas. Então, por favor, deixe seus contatos aí, suas redes sociais, enfim, como as pessoas fazem para te encontrar. Ah, Kleber, que simpatia. Muito obrigada, gente. Quem quiser saber mais, tem o meu Instagram, que é o Bianca Vilela, Vilela normal, oficial. O meu canal do YouTube, que é o canal Bianca Vilela, e o meu site, biancavilela.com.br. Eu te espero lá. Mais uma vez, muito simpática, muito competente, muito inteligente, enriqueceu muito o nosso programa. Quer assistir de novo essa entrevista com a Bianca? Acesse nossas redes sociais, pelo YouTube, né, no canal Hit Notícias, ou então pelo Facebook, /programa Análise Direta. Você ainda pode participar pelo WhatsApp, mandando mensagem com críticas e sugestões. O número 55, para quem está fora do país, 11 992247760, esse número que está aparecendo agora na sua tela. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também mais 190 países pelo canal 1 Europa. Continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!